amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Língua Portuguesa no Mercado de Trabalho. É o português no mercado de trabalho para você. A aula de hoje vai estar sensacional. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre vício. Será que você é viciado? Você está pensando, meu Deus do céu, o que é isso, professor? Às vezes você pode estar viciado, cara, presta atenção. Vício do quê? Vício de linguagem. Eu vou pôr no plural, vícios de linguagens que rolam por aí, meu Deus. Então fique esperto para não cometer mais esses erros. E a aula começa agora. Valendo! Galera, vem comigo. Há vários vícios de linguagem que nós devemos conhecer. Mas a intenção desse curso de língua portuguesa é mostrar para você, na verdade, o seguinte. Fique esperto com algumas coisas. Cometa menos erros. O ideal é que a gente não pare de estudar a língua portuguesa. Nunca, nunca, nunca. Eu mesmo sendo professor, sempre estou estudando, sempre estou lendo novas coisas. Mas a ideia aqui é amenizar o seu sofrimento. A intenção é amenizar o seu problema. A intenção é chamar mais atenção numa entrevista de emprego, não cometer deslizes graves, porque senão você pode chamar atenção demais do lado errado, do lado negativo. Então vamos lá. O que é que são os vícios de linguagem? Como o nome diz, são coisas que nós estamos viciados, mas diferente de coisas ruins, de drogas aí do mundão, tá? Esse tipo de vício você começa a ter, você fica viciado sem perceber. Então, vício de linguagem, na verdade, são coisas que nós falamos muitas vezes, tá? E não nos damos conta que aquilo está errado, tá? Vamos lá. Eu posso ter um vício de linguagem, por exemplo, em falar errado algumas palavras. Guspi. Tem muita gente que fala guspi, talvez você está me ouvindo agora e fala assim, mas não é gu? Não é gu. Guspe, não é. É cuspir. Com C-U mesmo, né? C-U. Cuspir. É cuspe, não? Guspe. Tá? E muitas vezes o cara assim, gospe aí. Gospe. É nome de série? Gospel Girl? Né? O que é isso? É com C, então. Mas isso é um exemplo de um vício de linguagem. Por isso que não dá para eu ficar colocando todas as palavras que nós normalmente falamos errado por aí. Tá? Eu já vi gente falando árvore ginecológica. Meu Deus do céu, como assim árvore ginecológica? Baixou o ginecologista? Não, é árvore genealógica. Vício de linguagem. Essa aqui, ó, vamos pro cantinho do quadro? Por exemplo, ó, aqui no cantinho. O através de. Através, gramaticalmente, de acordo com a língua portuguesa, deve ser usado no sentido de atravessar. Então, por exemplo, através da janela a luz iluminava a sala. Tá? Ou a luz através da janela iluminava a sala. Ou seja, está atravessando. A luz através da janela iluminava a garrafinha, a florzinha, a margarida. Agora, nós usamos muitas vezes o através no sentido errado. Nós usamos no sentido da palavra, ou da expressão, por meio de. Então, essa atividade será feita por meio de computadores. Então, nós vamos usar o computador para fazer essa atividade. Então, eu não estou atravessando o computador. Eu estou querendo dizer, essa atividade será realizada por meio da internet. Por meio, pela forma, por intermédio de. Então, cuidado com o uso através. Isso é um vício de linguagem. Coisa que nós falamos e nem percebemos. Agora vamos conhecer alguns vícios de linguagem que tem alguns nomes para a gente entender melhor coisas que acontecem no dia a dia. O primeiro é chamado de gerundismo. Precisa gravar esse nome? A não ser que você vai prestar uma prova, um concurso, alguma coisa que envolva a língua portuguesa. Aí você precisa saber esse nome, mas se não, eu só coloquei aqui para ficar bem explicadinho. O que é o gerundismo? Gerúndio, pessoal, é quando tem um verbo. Ai meu Deus, o que é esse verbo? Verbo, basicamente, é coisas que eu consigo fazer a conjugação, para deixar mais simples. Por exemplo, sapato é verbo. Eu sapato, tu sapatas, ele sapata. Nós sapatamos, não existe isso. Agora, o verbo sapatear, sim. Daquela dancinha, né? Eu sapateio, tu sapateias, aí tudo bem. Falar, eu falo, tu falas, nós falamos. E aí, gerundismo é quando eu pego esse verbo e uso o NDO. Por exemplo, enviando, né? Ajudando, tá?
O que é o gerundismo? É quando eu uso um verbo que a gente chama de infinitivo. Nossa, professor, aí você está acabando com a minha vida. Meu Deus, o que é isso? Não precisa decorar também. É quando você usa um verbo na forma normal dele, ou seja, terminado em R. Cantar, pular, fazer, ler. Tá? Então é quando você usa um verbo na forma normal dele, sem estar modificado, e na frente usa outro verbo com NDO. Então, ó, estar enviando, estar ajudando, estar fazendo. Tá? Ah, é sempre o estar, professor? Não. Mas é que em situações de trabalho, normalmente a gente está falando isso. Ah, vou estar fazendo, vou estar enviando, vou estar colocando. Tá? E aí acaba gerando o gerundismo. Nesse caso aqui, eu tenho até um outro verbo antes, que é o vou, que é de ir, né? Ó, vou estar enviando. Professor, mas por que é errado? É errado por duas coisas, basicamente. A primeira é porque isso poderia ser mencionado sem usar um monte de palavra. Então, deixa eu só apagar aqui, ó. Então, ó, o vou estar enviando significa algo que ainda não aconteceu, né? Vai acontecer, futuro. Então, como que você poderia escrever? Ou melhor, como você poderia falar também, né? Tanto faz. Você falaria assim, ó, ou escreveria assim. Enviarei. Enviarei o e-mail assim que possível. Enviarei. Não vou estar enviando. Por quê? Porque não tem necessidade. Se uma palavra só consegue suprir o que essas três estão querendo dizer, por que eu vou usar, então, três palavras? Então, esse é um motivo pelo qual é errado eu acabar usando esse gerundismo. Agora, outro motivo do gerundismo é o seguinte. De acordo com a gramática, eu só poderia usar esse gerundismo se a ação não fosse naquele exato momento. Como assim? Você está falando com o atendente e ele fala assim, só um minuto que eu vou estar transferindo a sua ligação. Ele falou assim, vou estar transferindo a sua ligação. O que o atendente faz? Responde para mim aí. Transfere, né? Se ele fala, só um minutinho, senhor, eu vou estar transferindo a sua ligação para o próximo atendente. Ou, só um minutinho, senhor. Ou assim, só um minutinho, senhor, eu vou estar transferindo a sua ligação para o setor responsável. Aí o que o atendente faz? Transfere. Então, aconteceu naquele momento já. E não demorou para acontecer. Então, eu não posso usar esse gerundismo. Tá? Quando vai acontecer naquele exato momento. Agora, algumas gramáticas aceitam o gerundismo na seguinte ideia. Faz de conta que nós estamos em fevereiro, eu entro para a sala de aula e falo assim, bom dia, gente, tudo bem? Sou o professor Tiago, sou professor de literatura e durante esse ano eu vou estar passando alguns livros para vocês lerem. Vou estar passando livros para vocês lerem. Alguns gramáticos consideram que aí é permitido, o uso é permitido, porque vai acontecer durante o ano todo. Então, vou estar passando livros para vocês. Vai demorar para passar. Aí tá beleza. Mas isso são apenas alguns livros de gramática. Não são todos. Então, na dúvida gerundismo, evite. Não use. Tá? Não use. Em que poderei estar ajudando? Em que poderei estar ajudando? Em que posso ajudar? Em que posso ajudar? Ou em que posso ajudá-lo? Ficaria bem melhor, né? O que é o pleonasmo? Ó, pleonasmo é uma repetição desnecessária. Tome muito cuidado quando você estiver fazendo uma entrevista de emprego, quando você estiver falando com alguém que seja aí os seus chefes ou seus gestores, e cuidado quando você estiver falando com o seu cliente. Gente, por mais simples que seja uma profissão, toma cuidado com essas coisas. Às vezes seu cliente não vai ligar, mas às vezes alguns vão ligar. Ah, professor, mas eu trabalho, sei lá, com uma coisa tão simples, não tem nada a ver com língua portuguesa. Dane-se, o cara é muito frescurento, mimimi. Eu estou falando para o seu bem, é o seu estudo. Hoje, às vezes, no seu trabalho, pode ser que na sua função não influencie falar errado. Mas mais tarde pode ser que você queira mudar de emprego para ganhar mais, enfim, não sei. E aí, em outro trabalho, precise manjar mais a língua portuguesa. Então vamos prestar atenção. O que é o pleonasmo? Pleonasmo é repetição desnecessária. Então, sair para fora.
Aqui é Thiago, eu trabalho com a montagem dos móveis, né? Hoje nós vamos instalar no seu apartamento. Você pode ir saindo para fora para abrir o portão pra gente? Sair para fora. Tá? Ou, sei lá, uma loja de sapato. Então, qual é o seu número? É 36. Então só um momentinho, eu vou subir lá em cima no estoque para pegar, eu já trago. Vou subir lá... Não, chefe, você vai fazer o quê? Você vai subir lá para baixo. Como é que faz isso? Tá? Subir só pode ser para cima, então preste atenção. É a mesma coisa que eu estou falando em todas as aulas. Tem muito mais exemplos para eu dar de pleonasmo. Tem muito mais coisas para te alertar, mas a ideia aqui é jogar a sementinha para você pensar, nossa, eu preciso prestar atenção nas coisas que eu falo ou nas coisas que eu escrevo para que eu não cometa erros. Então, eu não vou falar subir lá em cima, eu vou subir lá em cima no estoque. Não. Ou, para fazer a sua... Oi, tudo bem? Tudo. Eu queria participar do clube da leitura? Sim, as vagas estão abertas, mas para fazer a inscrição você precisa comparecer pessoalmente. Comparecer em algum lugar só pode ser pessoalmente. E muita gente fala, você precisa comparecer pessoalmente. Não, vou comparecer como? Por WhatsApp. Vou fazer uma chamada de vídeo e vou estar aí. Comparecer é só pessoalmente. Então, veja, o exemplo não estava aqui, mas começa a prestar atenção. Comparecer. Tem a ver com parecer, ir até algum lugar. Então não dá para comparecer se eu não estiver ali. O evento da nossa empresa vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 inclusive. Ué? Como assim 10, 11 e 12 inclusive? Se o 12 está ali, é claro que ele está incluso, você não precisa deixar, senão eu não falava o 12, pô. Então o evento acontecerá nos dias 10, 11 e 12. Ou o evento acontecerá do dia 10 ao dia 11. O evento acontecerá do dia 10 ao dia 12, por exemplo. Agora, não precisa colocar um inclusive lá no final da frase. Tá? Então, pleonasmo é uma repetição desnecessária. Próximo é bom, é bem bolado, Brasil. Cacofonia. O que é a cacofonia? Eu costumo explicar de um jeito simples. Vamos dividir essa palavra ao meio? Vamos! Cacofonia é o jeito que eu explico, tá? Eu não estou fazendo igual os professores às vezes fazem assim, vamos lá, do latim... Não, é que eu quero explicar fácil para você. Fonia lembra o quê? Fone, né? Fone mexe com o quê? Mexe com som. Fone mexe com som. E caco? Caco lembra... Caco lembra pedaço. Caco lembra pedaço. Bom, vamos lá. Eu não vi ela na aula. Eu já ouvi falar que é errado falar vi ela. E minha mãe falava assim, viela é quando é aquele pedacinho assim, que junta uma quadra na outra, uma rua, a rua de cima com a rua de baixo, a rua de baixo com a rua de cima ali. Aquilo lá é uma viela. Mas as pessoas às vezes zoam umas das outras, não pode falar viela. Mas experimenta perguntar um dia para alguém. Fala, vi ela de propósito. Nossa, ontem eu vi ela e conversei bastante com ela. A pessoa fala, nossa, não pode falar vi ela. Aí experimenta falar assim. Por que não pode então? Pergunta para a pessoa para ver se ela vai saber explicar. Pergunta para ela. Meu amigo, muitas vezes não vai. O povo decorou que é errado, mas ninguém sabe o porquê. O povo fala assim, o correto é eu não vi. Mas por que está errado? Porque cacofonia é quando você pega um pedaço de uma palavra com um pedaço da outra palavra, nesse caso aqui é curtinho, então está pegando inteiro, forma o som de outra palavra. Sai o som da palavra viela. Eu não estou falando viela, mas na frase parece que eu estou falando. Eu não vi ela na aula. Eu não vi ela na aula. Eu não vi ela na aula. Por isso que é errado. Então eu não a vi na aula. Olha o outro. Vamos pôr no gráfico os nossos resultados. Vamos pôr no gráfico os nossos resultados. Nosso pôr, esse aqui tem com acento, que é no sentido de colocar, né? Então, olha só. Pornográfico. Olha que feio que fica essa frase. Professor, então como que eu poderia colocar ou como que eu poderia falar em uma reunião? Vamos inserir no gráfico os nossos resultados.
Vamos tabular esses resultados para apresentar numa reunião. A gente chegou a esses resultados esse ano. Vamos colocar isso num gráfico para a gente conseguir apresentar melhor para os nossos gestores ou para o nosso... Enfim, para quem você está querendo mostrar os dados da sua empresa. Então, vamos pôr no gráfico? Não. Vamos inserir no gráfico, vamos colocar no gráfico, tá? Os nossos resultados. Mais um. Comprando 2 camisetas, você pagará R$ 39,90 por cada. Por cada o quê? Camiseta, mas por cada. Por cada. Comprando 2 camisetas, você pagará R$ 39,90 por cada. Por cada. Por cada. Meu Deus do céu. Então, como que ficaria? Comprando 2 peças ou comprando 2 camisetas, você pagará R$ 39,90 cada. Ou você pagará R$ 39,90 em cada uma. Tá? É isso. Ou em cada peça. Colocou camiseta aqui, para eu colocar em cada peça. Acabou. Beleza, pessoal? Então preste atenção. Fique esperto. E como que você aprende isso? Começa a prestar atenção nas coisas que você fala. Tá? Nossa, professor, é verdade, eu tinha falado esse negócio de pornográfico, tem que pornográfico, eu não tinha percebido. Ah, professor, agora eu entendi porque que não pode o viela, porque sai o som do viela. É igual historinha de criança. Historinha para criança, às vezes, acostuma o aluno errado. Por exemplo, era uma vez uma menina que era assim, assim, assado. Ela tinha muitos amigos. Ela é garrafa, o que mais que é? Ela tinha garrafa, então, ela tinha muitos amigos? Não. Ela possuía muitos amigos. Nossa, professor, mas que estranho, que feio. Só que é o correto, gramaticamente é o correto. Beleza? Deu para entender, pessoal? Curtiram? Então, fique ligado nos vícios de linguagem e não cometa mais. Seja falando ou escrevendo, tome cuidado. Agora, esses aqui, ó, principalmente falando. Maravilha? Vejo você na aula 6. Beijos e abraços e até lá. Tchau, 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 tchau.